Então o professor passou para vocês esse texto, né? E umas perguntas. Então a primeira coisa que o professor precisa fazer é essa observação de um equívoco que existiu nesse texto em relação ao ano que a capoeira sai da ilegalidade e se torna legal. Ou seja, até então a capoeira estava no Código Penal como um crime. E a partir dessa data ela deixa de ser ilegal, né? Passa a ser legal. Então, no texto estava 1935, mas está incorreta. Eu não achei essa data em nenhum outro texto, né? Então eu acho que sem querer eu digitei, eu não sei. Mas então eu por isso coloquei aqui em preto e amarelo para ficar bem nítido que foi 1937. Quem colocou 1935, não tem problema, o professor está corrigindo agora, não vou considerar como incorreta, mas teve muita gente, mas muita gente mesmo, tipo uns 85% responderam que a capoeira saiu da ilegalidade em 1937. Então eu quero bater palma para você que fez uma pesquisa, pelo menos uma pequena pesquisa na internet, né? E colocou 1937, e aí o professor falou, nossa, mas tem muita gente colocando 37, eu acho que eu errei aqui, né? E realmente o professor realmente cometeu um equívoco nessa data. Então, estou colocando aqui 1937. Você lembra aqui que você colocou, Isabela? Não. Tá, vamos lá então. Eu acho que você fez também 1937, tá bonitinho. Então vamos fazer aqui então uma correção aqui juntos. Então, onde e quando surgiu a capoeira? Bom, onde o professor quis dizer em que país. Então, não precisa falar o estado, a cidade e nada, né? Então a gente sabe que, por exemplo, a capoeira, vamos pôr na frente, né? Ficou mais bonitinho. A capoeira surgiu no... Vai. Brasil. Muito bem. No Brasil. Vou aumentar essa letra para ficar mais legal. Ou aumentar aqui, né? Também, né? Cabeção. E agora? Tá enxergando melhor? Tô. Olha Brasil com Z. Que bonito, né? Tá nos Estados Unidos. Vamos lá, então. Então, vamos fazer um seguinte aqui. Vamos deixar aqui em negrito. Depois eu deixo. Então, surgiu no Brasil. Não, tem que deixar agora mesmo, né, gente? Deixa eu puxar isso aqui pra cá. Aí, vamos fazer as respostas em negrito, para destacar. Então, surgiu no Brasil. Aí, quando? Então, a gente lendo aqui, a gente não tem exatamente uma data exata, né? Porque tratavam-se de pessoas nascidas na África que foram trazidos para o Brasil para trabalhar como escravos naquele período absurdo que nós tivemos na história humana, né? Onde o ser humano, o branco, escravizou completamente os seres humanos de cor escura, né? Da África. Então isso foi um absurdo. Então nessa época era muito difícil, ninguém estava nem aí, né? Não dava a mínima para os seus escravos. Essa é a grande verdade, vocês sabem disso, né? Então os navios negreiros que saíam lá da África e vinham aqui para o Brasil, por exemplo, morria um monte de gente com condições subhumanas, né? Dentro do navio, nos porões do navio. E se acontecesse qualquer coisa lá dentro, jogavam eles no mar com peso, né? Amarrado nas pernas e nas algemas lá, né? Nas correntes, e aí morria todo mundo afogado, sabe? Tipo, vai faltar comida, então mata todo mundo. Então tipo assim, era tratado como animal mesmo, às vezes até pior que animal, né? Então eles não estavam nem aí. Então é muito difícil a gente encontrar dados arqueológicos ou documentos, porque ninguém dava a mínima. E também porque a capoeira começa de forma escondida. Olha que interessante, vocês leram o texto, vocês perceberam isso, né? Não é verdade? Sim. Ou seja, eles treinavam, né, algo, e quando o senhorzinho lá, o chefe, né, chegava lá, o dono das terras chegava e falava, o que vocês estão fazendo? Não, a gente está dançando aqui, a nossa religião, a gente está se divertindo, fazendo festa. Então, deixava quieto. Mas, na verdade, já estavam treinando. Outra coisa também,
Por que a capoeira surge no Brasil? Porque você vai falar, professor, mas tem arte marcial lá na África. Então quer dizer que essa arte marcial surgiu na África. Não, não. Porque foi uma junção de várias tribos, entendeu? De príncipes, de princesas, de chefes tribais, entendeu? De, entre aspas, assim, generais africanos lá de suas tribos, até de seus impérios ali, africanos, que se reuniram, né, de uma parte da África ali, principalmente da Angola e tal, que vieram para o Brasil. Eles tinham até línguas diferentes, era até difícil para eles se comunicarem na época. Então eles foram criando, né, foram conversando, e aí surgiu e dessa união de todas essas informações de tribos diferentes e tal, é que surgiu os primeiros movimentos, né, nessa época, então, do que a gente iria depois chamar de capoeira, que é a nossa arte marcial brasileira. Então não dá para especificar quando exatamente surgiu a capoeira. O que a gente pode falar então, que a gente pode sugerir aqui, surgiu no Brasil, vamos colocar assim, provavelmente durante o início tá difícil aqui, viu? O início da escravidão no Brasil. Pronto, tá? Então foi mais ou menos ali. É claro que ela teve todo um período de desenvolvimento até chegar ao que a gente conhece hoje, né, como capoeira Angola e capoeira regional. Então, é por isso que a gente não tem. Mas eu fui pesquisar na Wikipédia e eu achei uma cronologia que naquele dia lá, não sei por que passou batido. Então eu achei que todas as datas aqui tem referência e tal, bonitinho. Então aqui não tem como fugir. Então ele fala que entre 1539 e 1542 é a chegada da primeira leva de escravos africanos ao Brasil. Então, provavelmente a ideia surgiu ali, começou a surgir ali, né? E veja que em 1583, ou seja, quase 40 anos depois, é que tem o primeiro registro do vocábulo. Então, quando surgiu a palavra capoeira, que não tinha nada a ver ainda com a ideia de arte marcial. É só um registro que esse padre aí, ele pega e ele está falando sobre o clima e da terra do Brasil, e aí ele fala que a vegetação secundária lá, né, ele fala um pouco sobre a capoeira. Tá? Como registro mesmo de arte marcial, que a gente tem como forma de luta, é de 1770. Olha só, quantos anos, quase 200, né? 5, 6, 7, 5, 6, 230 anos depois, né? 230 anos depois é que teve o primeiro registro. Não dá pra gente falar que ela surgiu nessa época. Né? Dá pra gente falar o quê, né? Que fala aqui que o surgimento da capoeira também acontece no final do século XVI, nos quilombos dos Palmares. Então também tem essa ideia, né? Situada na Serra da Barriga. Mas como eu não coloquei isso lá no texto, então eu não vou colocar aqui isso, tá? Então vamos deixar daquele jeito. Mas essa seria a resposta correta. Entretanto, não dá para falar que realmente foi aqui, né? Aqui foi a primeira vez, acho que eles viram os caras lá agindo lá com uma arte marcial, que provavelmente usava até armas também lá, né? No quilombo dos Palmares, né? Lança, acho que arco, do jeito que eles faziam. Então, e também não daria para colocar tudo isso, senão o texto ia ficar muito longo. Olha o tamanho da cronologia da capoeira. É bem rica. Vamos então para a segunda pergunta aqui. Mas se alguém colocou, né, no final do século XVI, a gente pode até colocar aqui, né? Provavelmente durante o início da escravidão no Brasil, no final do século... Opa, meu shift tá ruim. 16. Pronto. Aí, como a gente leu aquele pedaço, a gente podia completar aqui. Existe registros
que ela teria nascido no Quilombo de Palmares. Pronto, né? Então fechou aqui. Claro que aqui eu estou completando mais. Esse último pedaço não precisava. Vamos lá. Então, qual é a origem da palavra capoeira? Esse está no texto. Então, vamos ver lá no texto. Lá. Nem todo mundo sabe que a capoeira nasceu durante a época da escravidão no Brasil. Pesquisas indicam que entre 3 a 5 milhões de africanos foram trazidos para trabalhar à força, principalmente na agricultura, mineração, A capoeira era nessa época uma forma de luta e de resistência dos escravos. Então, a gente acertou lá, início da escravidão. Perfeito. Estes proibidos de praticar qualquer tipo de luta pelos senhores, claro, né? Eles queriam o cara lá só tomando chicotada, não queria que o cara se rebeliasse. Você acha que o cara vivendo na escravidão, você acha que o cara não ia se rebeliar? Lógico, né? Até se eu estivesse lá, eu, inclusive, ia ajudar. Senhores de engenho disfarçavam os movimentos de combate com música, dança, criando assim a capoeira. A origem do termo, então, por ser uma expressão cultural transmitida de forma oral por muitas gerações, não se sabe ao certo a origem do termo capoeira. 2 explicações são consideradas mais prováveis. Então, a primeira remete ao idioma Ka, que significa mata, e Pure, que significa o que foi. Então, a gente pode vir aqui e escrever assim. Qual a origem? Não se sabe exatamente qual é a origem. Mas existe 2 possibilidades. Primeira, né? Primeira possibilidade. Vamos lá copiar. É bem simples fazer um questionário, tá vendo? Então, vamos pegar aqui. Vamos lá. Então, do idioma tupi. Do idioma tupi, Ka significa mate e poeira significa o que foi. Ponto e vírgula. E segunda possibilidade. Legal. Vamos lá ver qual que é a segunda possibilidade. A segunda explicação vem de um cesto chamado de capoeira, na qual os escravos transportavam mercadorias para os centros comerciais da época. Alguns historiadores acreditam que, nesse trajeto, os escravos praticavam a mistura de dança e luta, que terminou apelidado com o nome do cesto. Então, a gente vai colocar isso aqui. Só que a gente vai resumir isso, não? Legal. Então, e segunda vem de um cesto chamado de capoeira, no qual os escravos transportavam mercadorias para os centros comerciais da época. Aí a gente corta esse pedaço que não precisa. Vírgula. Os escravos praticavam a mistura de dança-luta que terminou apelidado com o nome do cesto. Pronto. Já respondi mais uma resposta aqui. Professor, mas ficou muito completa. Mas estava lá no texto, era só copiar. Quando a capoeira foi proibida no Brasil? Já quando eles descobriram, né, meu? Então vamos ver lá. Ó. Em 11 de outubro de 1890, já após a proclamação da República, decreta-se proibida a capoeira, porque aí ela estava bem conhecida mesmo, e ela era bem notória. Tá? Lembrando que o povo africano, né, nessa época já existiam descendentes, né, já filhos, netos, já, né? Pô, já são quase 400 anos, né? De 1000, lembra que a gente falou? 1400, olha aí, ó. 1500, né? Na verdade são quase 300 anos, né? Mais de 300 anos. Então já era neto, bisneto que estava no Brasil. O quanto que a capoeira se desenvolveu nesses quase 300 anos, né? De 1500 para 1890, mais de 300 anos, muito. Então era bem notório. E lembrando que
Os afrodescendentes, vocês sabem, tem uma quantidade muscular, uma força, resistência brutal, né? Então, nós vemos, por exemplo, o melhor jogador de basquetebol do mundo, os maiores, afrodescendente. O rei do futebol, o melhor de todos os tempos, que fez 80 anos, né? Ele fez, que é o Edson Arantes do Nascimento. Quem é? Você sabe, Isabela? Não. Pelé. Já ouviu falar? Não. Não ouviu falar do Pelé? Não. Oxe, então, Pelézão. Deixa eu ativar aqui também o nosso amigo Gustavo. Então tem o Pelé, né? Então ele é o quê? Afrodescendente, né? Uhum. Você vai pegar então todos os esportes, né? Você vê o poder dessa etnia, né? Entendeu? Que a raça branca, né, não quer assumir, né, cara? Infelizmente, esse absurdo, esse preconceito que nós carregamos. Mas enfim, era muito notório. Você pegar um capoeirista naquela época, imagina o tamanho do homem, entendeu? Bom, então em 1890 eles ficaram com medo, por quê, né? Tá na cara. Eles liberaram, né? Tava próximo ali da liberação dos escravos e tal, ficaram com medo aí, deixaram ilegal, né? Como que a polícia vai chegar, puta preconceito do caramba, que você imagina naquela época, como que o policial vai chegar para um afrodescendente, vai falar, calma aí e tal, o cara ia tomar uma sova, né? Os caras muito fortes, muito bem preparados, né? Trabalhava na roça, trabalhava em condições que exigia muito físico, então ficaram com medo. Não, lógico que eu não acho isso correto, é um absurdo isso, e proibiram a capoeira, então, em 1890. Então a gente vem aqui, ó, pega esse pedacinho aqui, a gente podia copiar tudo até, que é interessante aqui, ó. Tanto que se o cara fosse de outro país, porque às vezes um gringo vinha pra cá e achava super interessante aqueles movimentos, aquela arte marcial. E começou, claro, faz sucesso, porque a capoeira é legal pra caramba. Faz sucesso, principalmente lá fora. A galera dá um apoio pra isso, sabe? Estados Unidos, até na Rússia, bicho. Um negócio bem, bem legal. Pra quem assistiu a aula do professor sobre capoeira, viu lá. Né? Inglaterra, enfim. Então, se pegasse os caras de fora treinando capoeira aqui no Brasil, era deportado do Brasil, cara. Olha só, né? Eles eram considerados marginais. Então vamos copiar aqui, ó. Olha que fácil que é fazer aqui o questionário do PRO. Vamos aqui e vamos responder essa pergunta, ó. Então, em 11 de outubro de 1890, já após a proclamação da República, decreta-se proibida a capoeira. Mas quando foi? Então a gente coloca aqui, em 11 de outubro, depois, vamos dizer que a gente mudou, né? Depois da proclamação da República, a capoeira se torna ilegal no Brasil. Eu não perguntei a pena de prisão, não perguntei nada disso, então aqui eu posso tirar. Pronto, respondi a número 2. Vamos para o número 3. Quando a capoeira foi legalizada no Brasil? O Gustavo perdeu, então eu vou falar de novo. Gustavo, tem um erro aqui, um equívoco do professor aqui nesse texto. Eu não sei se eu copiei errado, se eu digitei errado. Eu coloquei 35, mas na verdade é 1937. Tá bom? Mas, professor, o que aconteceu em 1937 para ela passar a ser legal, né? Quase 50 anos, né? 47 anos depois, ela demorou para se tornar legalizada e tal. O que aconteceu? Então vamos descer lá naquela outra pesquisa que o professor fez. Vamos pôr 1937 aqui na linha do tempo e vamos ver o que acontece em 37. 37 fala assim. Esse aqui é só um complemento, tá, Gustavo? Isso aqui não tinha lá no texto, só para a gente complementar aqui. Tá bom. Mestre Bimba funda o Centro de Cultura Física e Luta Regional, através do alvará número 111 da Secretaria de Educação, Saúde e Assistência de Salvador, enfocando seu trabalho no campo esportivo, obtém aceitação social, passando a ensinar para as elites econômicas, políticas e militares e universitárias. Então, bem nessa data aqui, ele é retirado do Código Penal, né?
E aí, se eu não me engano, só em 50 e pouco que o Getúlio Vargas faz uma modificação na lei. Mas aqui, ó. 50 e... Oxe, eu subi demais, meu filho. Cadê aqui? Getúlio. Aqui, ó. Então, em 53, olha... Em Salvador, o mestre Bimbo e seus alunos se apresentam ao Palácio do Governo, né? Que era lá no Rio de Janeiro, não era em Brasília ainda, não existia Brasília. Então, o palácio onde ficava o presidente era lá no Rio de Janeiro. Então, eles vão até o Palácio do Governo para o governador da Bahia, Régis Pacheco, e o presidente da República, Getúlio Vargas, vê essa apresentação. Aí o Getúlio diz, né, que ele falou assim: a única colaboração autenticamente brasileira à educação física, devendo ser considerada a nossa luta nacional. Então veja, desde 1953 a capoeira já era para estar até nos cursos de educação física do país. E não tem ainda, eu mesmo fiz. Eu tive assim, um acesso muito rápido à capoeira. Eu devia ter estudado 4 anos a capoeira. 4 anos, né? Tudo bem, né? Tudo bem. E quem sabe, aos poucos, a capoeira vai conquistando mais espaço ainda. Porque ela é muito importante para nós coisas. É a nossa arte marcial, pô. Bom, voltando lá na pergunta. Então, quando a capoeira foi legalizada no Brasil, era só isso que responder aqui. Em 1937. Pronto. Era essa a resposta. Beleza? Eu não perguntei quem, eu não perguntei onde, eu não perguntei nada. Eu só perguntei quando. Então, 1937. Fechou. Deixa eu mudar aqui essa... Tá, isso vai ficar tudo bonitinho. Aí. Número 4. A Unesco reconheceu a capoeira como patrimônio cultural e material da humanidade. Em que ano? Então vamos lá, ver lá no texto lá em que ano. O texto fala assim: em 2014 a Unesco reconheceu a capoeira como patrimônio cultural da humanidade. Então a gente vai lá, ó. Coloca aqui, ó. Quando foi então? Gu, quando foi então? Foi em Escrevi aí, ó. 2014. Isso, meu querido. Então, em 2014, pessoal, a Unesco reconheceu. Veja, o mundo inteiro agora reconhece como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Não é só do Brasil, é do mundo inteiro. Isso é uma conquista fantástica da capoeira. Então, você vê o resto do mundo, países civilizados, onde o preconceito com a cor de pele é mínimo, dá um valor danado para a capoeira. E nós, que somos o nosso país, é o nosso povo, cara, não tem tanto reconhecimento ainda. A capoeira, claro que perto do que era, é super reconhecido, né? Muita gente treina e tal, mas ainda tem muita gente que torce o narizinho. Ai, não, eu vou treinar uma outra arte marcial, né? Então, deixa eu ver, tem mais gente esperando eu aqui? Não. Se tiver, também vai esperar. Quem mandou chegar atrasado? Mas não tem. Não chegou ninguém, eu que achei. Quais os principais instrumentos musicais da capoeira? Será que tá lá no texto? Vamos lá. Tipos de capoeira, importância da música. Então ele fala aqui, né? Qualquer pessoa que já tenha assistido uma roda de capoeira sabe a importância e a força que a música possui. Claro, capoeira é tudo isso. É uma cultura praticamente completa. Então, normalmente vem acompanhada de cantos, solos ou em coro, palmas e instrumentos. Os principais são o berimbau. Então a gente pode copiar. Pandeiros e abacate. Tudo bem, meu querido, é isso aí. Então vamos lá. Vamos responder aqui. Então, quais são os principais instrumentos? Os principais são o berimbau, o pandeiro e o atabaque. Pronto. Respondemos o número 5. Vamos para o número 6 agora. Qual o nome dos dois estilos de capoeira? Esse não preciso nem olhar. Então, vamos lá. Os dois estilos são a capoeira Angola e a
Qual é a outra? Capoeira Isabela, hein, professor? Regional. Isso. Regional. Isso. Aí qual que é a diferença? Vocês lembram a diferença das duas? Agora é com a Isabela que você pergunta. Isabela, você lembra? Não. Então o professor vai reexplicar então de novo. Então foi assim. A capoeira Angola, ela é mais tradicional. Ela é totalmente assim, sem nenhum tipo de influência de outras artes marciais estrangeiras. Entendeu? Então ela é bem, digamos, rasteira. Assim. Não, ela não é menos... ela não é pior e nem melhor. Ela é excelente também. Mas ela guarda características diferentes da capoeira regional. Tá? Então o professor, naquele outro vídeo, se vocês perderam, assista lá o vídeo sobre capoeira, o professor mostra lá as diferenças. Né? As diferenças entre as duas. E aí, se você quiser, é só você colocar aí no YouTube, capoeira Angola, você vai ver. Né? Ou acessa o link no grupo. Isso. Você vai ver a diferença aí das duas. A outra regional, o mestre Bimba, o que ele fez, né? Ele quis modernizar a capoeira. Porque aí a gente já tinha influência de artes marciais, por exemplo, orientais. Judô, jiu-jitsu, a família Gracie já estava comendo solto aqui no Brasil, nos vale tudo aqui no Brasil. Né? Então o judô, então já era notório isso naquela época, então ele pega e ele começa a fazer movimentos, né? Que sofrem influência dessas outras artes marciais. Tá bom? Sem desenhar aí, Gustavo. Sim. Então apaga aí. Beleza. Então essa é a diferença, tá? Entre a capoeira Angola e a capoeira regional. Poxa vida, agora eu esqueci o nome do principal lá o mestre Pastinha. Então, o mestre Pastinha, ele é o cara que desenvolve toda a ideia, né, levando para a sua gênese da capoeira brasileira, levando a algo mais original, digamos assim, as ações da origem da capoeira. Foi o mestre Pastinha. Tá? E aí que surgiu essa divisão, que até então não tinha. Então passou a ser chamado Capoeira Angola, não é de Angola, porque não surgiu na Angola, surgiu aqui no Brasil, mas é chamado Capoeira Angola, que é essa mais, assim, digamos, tradicional, digamos assim. E a capoeira regional é a capoeira que sofre influência das artes marciais orientais e tal, e aí ela começa a ter uma pequena transformação nos seus movimentos e tal, que ficou muito interessante também, e que é uma das mais conhecidas, né? Aliás, é a mais conhecida no mundo, pelo menos até onde eu sei, tá? Então as duas são interessantes. Você vê que é tão rico a capoeira, é tão rico, que nós temos dois estilos. Né? E ela vai se desenvolver mais ainda. Vamos ver o que vai acontecer mais pra frente aí. Yeah. Aí eu perguntei, quem criou a capoeira regional? Mestre Bimba. Beleza. Meu Deus. Beleza. Aí eu perguntei, você já praticou capoeira? Você já praticou? Qual estilo de capoeira foi? Bom, eu vou responder como se eu fosse responder, tá? Então, eu vou colocar aqui. Eu já pratiquei de forma de... Nunca pratiquei. De curiosidade e convite de mestres. Pronto. Eu vivenciei os dois estilos. Beleza. Aí ele pergunta aqui, você gosta de capoeira? Por quê? Então você tem que explicar. Tem gente que você vê assim,
eu gosto. Acabou. Tem gente que falou, não, eu não. Você gosta de capoeira? Ele escreveu assim, não, eu escrevi, você já praticou capoeira? Ele falou, não. Respondeu por quê? Gustavo, o que você está fazendo aí com o barulheiro desgramado aí? Eu não tô fazendo nada. Você está raspando o celular. Vamos lá. Então, você gosta de capoeira? Tem que explicar por quê. Não, porque eu não gosto. Não gosto porque eu não quero. Não é assim a resposta. Tem que explicar por quê. Então, você gosta. Então, eu vou explicar como professor aqui, né? Quando eu fiz, você gosta de capoeira? Sim. Por quê? Porque é um exercício, uma arte marcial completa e nossa, verdadeiramente brasileira. Gostei mais da capoeira Angola quando penso Então era isso, era uma resposta simples, né? Mas tinha que dar a resposta. Entenderam? Alguma dúvida aí, pessoal? Não, professor. Então tá aí para vocês fazerem para vocês olharem, né? Deixa eu só tirar um pouquinho aí. Para vocês observarem aí as respostas. Tá? Então estão todas respondidas, bonitinho, correção feita, junto com vocês. Alguma pergunta, turma? Não. Nenhuma? Não. Tá bom. Em breve o professor vai mandar um novo trabalho para vocês, trabalho de confecção de jogo. Vai ser um jogo que vai usar bolinha, vai usar aqueles como é que fala? Tipo Ludo. Não, é um jogo de habilidade. Então, vocês vão... Sabe aqueles negócios onde a gente coloca os ovos que a gente compra, vem, de plástico? Pode ser de papelão também. Vocês vão pintar aquilo lá e aí depois vocês vão ver. A gente vai fazer um jogo de jogar a bolinha onde ela cai, vai marcando pontos. Vai ser o trabalho para o quarto bimestre de vocês. E depois eu vou fazer uma aula também com vocês. Quero fazer uma videoaula com vocês também sobre a origem dos jogos de tabuleiro. Tá? Os antigos, os clássicos e os modernos. Tá bom, gente? Tá bom. Então, fechou. Um beijo do professor para vocês. Não esqueça de ir lá no canal, que já tem 3 aulas novas lá, hein? Não é lá do professor Lúdico, não. É lá do Bosco Gilson. É lá o meu canal pessoal. Tem a aula de capoeira, que eu coloquei para vocês ontem. Né? Eu terminei também a aula sobre arte marcial chinesa, parte 2 e parte 3, que é Shaolin Kung Fu. Tá bom? Fechou. Então, um abraço para vocês. Até a próxima. Vamos! Tchau, meus queridos. Valeu, hein?